Olá, sejam todos muito bem-vindos à discussão de mais um tema relacionado à microbiologia. Hoje falaremos sobre a técnica de Wirtz-Conklin para a coloração dos esporos. Como será que esses micro-organismos com características tão particulares são colorados? É o que veremos logo após a vinheta. Vamos começar? A chamada esporulação é um fenômeno de grande importância ecológica para certas espécies de bactérias, como aquelas pertencentes aos gêneros Clostridium e Bacillus. A descoberta dos endósporos bacterianos data de 1838, tendo sido descritos pelo pesquisador Christian Ehrenberg como sendo corpos refratários à coloração formados no interior de células bacterianas. Estudos feitos em 1876 por Ferdinand Kohn, conjuntamente com Robert Koch, demonstraram a resistência dessas estruturas a temperaturas de 100 graus Celsius. Koch foi além e, em 1888, descreveu os principais acontecimentos envolvidos na esporulação e na germinação do Bacillus anthracis, que é a bactéria responsável por uma doença denominada carbúnculo. Assim, os endósporos ou esporos bacterianos, como são mais conhecidos, podem ser compreendidos como sendo células altamente diferenciadas que atuam como estruturas de sobrevivência por permitirem ao micro-organismo resistir a condições de crescimento adversos, incluindo, mas não limitadas, a produtos químicos, radiação, extremos de temperatura, dessecamento e a carência nutricional, sendo capaz de permanecer em estado latente por longos períodos e, em seguida, em condições adequadas, germinar, dando origem a uma nova célula vegetativa. Em relação à sua estrutura, o endósporo bacteriano é constituído por vários envoltórios que são altamente resistentes. O primeiro, mais externo, fino, formado por proteínas, é denominado exospóreo. Abaixo do exospóreo fica a capa do esporo, formada por várias camadas de proteínas responsáveis pela resistência do esporo a agentes químicos e físicos. Mais internamente fica o córtex do esporo, formado por camadas de peptídeo glicano. Abaixo do córtex localiza-se o núcleo do esporo, formado pela parede celular, citoplasma, material genético, entre outras estruturas provenientes da célula vegetativa. Ao lado da estrutura, podemos verificar uma fotomicrografia de fluorescência de uma célula referente ao Bacillus subtilis em processo de esporulação. A área em verde deve-se a um corante que cora de maneira específica uma proteína presente na capa do esporo. A elevada resistência dos endósporos permite que esses persistam ao longo do tempo geológico. Veja que interessante. No ano 2000, foi isolada em cristais de halite aquela que supostamente é considerada a bactéria mais antiga do mundo, a Virgibacillus sp. 293, uma bactéria halotolerante, formadora de endósporo com nada menos de 250 milhões de anos. Bem, agora falaremos sobre as fases de formação e de germinação do endósporo. Esse processo se inicia a partir do momento em que o septo do esporo começa a isolar
o DNA recém-replicado e uma pequena porção de citoplasma. A membrana plasmática começa a circundar o DNA, o citoplasma e a membrana isolados na etapa anterior. O septo do esporo irá circundar a porção isolada do pré-esporo em formação. A camada de peptídeo-glicano se forma então entre as duas membranas. A capa do esporo se forma, sendo então o endósporo liberado da célula. Veja, é claro que com características tão peculiares, os esporos apenas se deixarão corar por uma técnica específica, sendo a coloração de, atenção, Wirtz-Conklin, o método mais utilizado para corar essas estruturas em um laboratório de microbiologia. Nessa técnica, devemos preparar um esfregaço homogêneo e delgado para iniciar o processo de coloração. Deixar o material secar e, em seguida, fixá-lo com o calor, flambando rapidamente a lâmina acima da chama do bico de Bunsen. Cobrir o esfregaço com o corante verde de malaquita e colocar a preparação sobre a chama durante 2 a 3 minutos, sem deixar que o corante evapore nem que entre em fervura. Deixar a lâmina esfriar por 5 minutos e, em seguida, lavá-lo com água corrente. Cobrir o esfregaço com açafranina. Neste caso, também pode ser usado a fucsina, deixando o corante agir por cerca de 30 segundos. Lavar em água corrente, sempre com a lâmina inclinada. Secar em papel de filtro e observar ao microscópio em objetiva de imersão. Na microscopia, como vocês poderão observar nessas fotos, enquanto as células vegetativas aparecem coradas em vermelho, os endósporos são visualizados corados em verde. Para terminar, gostaria de fazer uma observação. Os esporos bacterianos são diferentes dos esporos fúngicos. Enquanto os esporos bacterianos estão relacionados com a sobrevivência das bactérias, os esporos fúngicos estão relacionados com a reprodução desses seres vivos. Bem, pessoal, e era isso que eu gostaria de falar com vocês nessa semana. E se gostaram do vídeo, chegou a hora de pedir aquele seu joinha e, se possível, a sua inscrição nesse canal que é nosso e que serve tão somente para propagar conhecimento científico. Vejo vocês numa próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e até mais.